Olá, gente amiga! Muito bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia. Obrigado por sua sintonia, nossa emissora. Graças a Deus por mais um dia. Por isso voltamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. E obrigado você que está com a gente sempre. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Bom dia a todos! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso aí, gente. Na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor Manuel. Eu, pastor Gilaelson, pastor Ventura, um prazer estar aqui com vocês. Mais um debate e mandar o meu abraço aos nossos ouvintes. Muito bem. Conosco também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Manuel e amados ouvintes. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos então iniciar o debate orando. Daqui a pouquinho estará chegando o nosso terceiro debatedor. Estarei apresentando a vocês e o pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Amém. Queremos externar nossa alegria por mais uma oportunidade de levantarmos das nossas camas e contemplar o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, te pedimos nesta manhã que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, à luz da palavra, e que sejamos edificados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Hoje vamos falar sobre a cidade de Éfeso, né? Um debate histórico e nós vamos falar sobre essa cidade. A cidade de Éfeso ela tem uma importância na história bíblica, mas onde estaria localizada hoje esta cidade, né? Pastor Manuel, vamos começar assim. Qual a importância da cidade de Éfeso na história bíblica? Inclusive, nós temos até uma carta aos Efésios, né? E aí, pastor? Isso é uma das cidades destacadas no livro de Atos, pelo fato de estar inserida no contexto ali das viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Capítulo 19 e 20 de Atos, nós vamos encontrar esse relato, né? Paulo chegando ali na cidade de Éfeso, que era uma cidade, na verdade ela era a capital da província da Ásia, né? Do Império Romano. Então por isso daí já se vê como ela era importante, estratégica naquela época, uma cidade portuária e economicamente, né? Bastante relevante para o Império Romano. Do ponto de vista bíblico, não só pela questão de estar inserida ali, ter sido uma das primeiras igrejas, né? Uma das cidades a ter, né? Das primeiras igrejas cristãs na nossa história. Tem a epístola, né, que Paulo escreveu a eles. Tem a menção também da igreja lá de Éfeso naquelas 7 cartas do Apocalipse, né? Então era uma igreja importante, em uma cidade importante para a época. Se não me falha a memória, ela era a 3ª ou a 4ª maior cidade do Império Romano, né? Eu não estou lembrado agora exatamente se era a 3ª ou se era a 4ª,
Então foi importante, porque era como se fosse sendo uma capital daquela região, a igreja instaurada ali em Éfeso, ela iria contribuir para a expansão do evangelho em toda a Ásia. Então não é à toa que ela está inserida nas 7 cartas lá do Apocalipse, as 7 igrejas justamente da Ásia, né? Então tem ela, tinha uma cidade próxima, Colossos, que também acaba recebendo uma epístola do apóstolo Paulo. Muito provavelmente a epístola que Paulo escreveu aos Efésios não foi direcionada somente para aquela igreja, mas era uma espécie de carta circular, onde eles recebiam e ela ia sendo repassada para as igrejas da região, né, e sendo lida ali nas igrejas daquela região. Então, muito provavelmente, isso aconteceu com a epístola aos Efésios. Não era direcionada apenas àquela igreja, mas serviria também como uma espécie de carta circular. Então, a cidade é importante, está inserida na história bíblica, teve uma igreja relevante, importante, que serviu de canal para que o evangelho fosse pregado ali na região, e outras igrejas também acabassem surgindo naquele contexto. Então a cidade de Éfeso, tanto para a história daquela época, pela sua importância, como também para a história bíblica e o desenvolvimento da igreja. Muito bem, são agora 11 horas e 18 minutos. Hoje este tema: qual a importância da cidade de Éfeso na história bíblica? Muito bem, Pastor Ventura, lhe passando essa pergunta do tema. A importância. É como foi dito pelo pastor Manuel, eu vou sentar após o senhor, justamente por isso, né? A importância e como ele dizia, não só para ali Éfeso, como para as outras cidades circunvizinhas, e para nós também, né? Aquela carta de Paulo aos Efésios ali é tremenda, é fantástica, né? E quando você vai para as cartas das 7 igrejas da Ásia, a carta de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, ela nos ensina muito sobre a questão da perseverança e sobre a questão também na advertência, muitas vezes quando nós nos perdemos pelo caminho, nos chamando a voltar ao primeiro amor, né? Jesus, ele fala que ele conhecia as obras daquela igreja, uma igreja que no cenário bíblico é de fundamental importância, né? E ela traz para nós esse reconhecimento do próprio Deus, dizendo que ele conhecia aquela obra, do trabalho árduo daquela igreja e da perseverança, né? Mas ele advertia em relação a lembrar de onde caiu para que eles voltassem ao primeiro amor. E trazendo para nós hoje essa fala do próprio Deus para a igreja, a gente vê e a gente reconhece, né, muitas igrejas que têm um trabalho árduo, um trabalho de perseverança, mas que se perdeu no meio do caminho e precisa voltar ao primeiro amor, as práticas do primeiro amor, né? Hoje eu coloco essas práticas como uma pregação do Evangelho, que hoje a gente tem visto, me perdoem os amados que estão nos ouvindo em Discord, nós temos visto muita pregação que às vezes não se abre nem a Bíblia para pregar. Se fala de experiências pessoais, fala-se muito de bens, mas se esqueceu de pregar o Evangelho. Aí o Senhor nos adverte para a gente lembrar onde foi que a gente caiu, onde foi que a gente parou de fazer as primeiras obras, as obras do primeiro amor, que é pregar o Evangelho, a expansão do Evangelho. Muito bem, já está conosco o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilelson, companheiros da mesa. Hoje temos um doutor aqui, né? E temos alguém da corporação para representar bem aqui. O Exército de Cristo. Soldado 2 vezes, né? Um é subtenente. Tenente. Tenente. Parabéns. Obrigado. Temos um oficial no recinto. Um oficial, né? No recinto. Todo respeito ainda é pouco, viu? Tenente, né? E doutor Manuel. E eu aqui queria que minha mãe me visse agora, no meio de homens tão ilustres, né?
Pastor Gileilson, manda. Segundo a história, Paulo ministrou 2 anos na escola de Tirano, né, lá em Éfeso, e com a carta que nós temos, com esses dados que nós temos, carta de Éfeso, as citações no livro de Atos, a gente percebe que foi um lugar evangelizado, né, que experimentou a boa palavra de Deus, né, que recebeu a boa palavra de Deus, e assim, recebeu o evangelho puro. E aí que eu queria falar, pastor Davi, porque assim, hoje quando se diz assim, aquela igreja fechou as portas, aquela igreja ou aquela região se esfriou, aí alguém diz assim, mas é porque também o evangelho que foi pregado ali não foi o evangelho puro. No caso da Europa, em vários lugares, hoje a gente tem uma frieza, né, espiritual que é perceptível no mundo, mas se você olhar a história atrás, você vai ver que foi implantado o evangelho puro, a boa palavra de Deus, e isso aconteceu. Então, esse argumento, de fato, ele perde forças nesse sentido, pastor Davi. Como explicar essa situação? Só dá uma viradinha nesse microfone, que acho que ele está ao contrário. Isso, obrigado. Essa carta ela tem uma importância que eu diria que se destaca dentre as demais, essa epístola, porque, na verdade, para desbravar aquela terra não foi fácil, porque tinha um principado, que era a Diana dos Efésios, e Paulo destrona, né? E a Diana dos Efésios, e também porque Paulo, apóstolo, ficou um tempo que ele não ficava, em geral, em uma cidade como ficou ali, certo? E o Códice de, que é um documento que tem registros da igreja primitiva, né? Contém alguns registros, relatos, né? Diz que ficava até 4 da tarde ensinando a palavra de Deus. Aí a igreja começa bem, você percebe que a igreja começa bem, ensinada por Paulo, doutrinada por Paulo apóstolo. Só que essa igreja desviou. E aí a pergunta, que me parece que a reflexão é essa, que o nosso mediador nos convida a fazer, será essa geração que não come Bíblia, será que vai sobreviver? Se aquela igreja desviou, precisava voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, essa turma que não tem demonstrado nenhum apetite para a palavra, vai sobreviver? Né? É uma boa reflexão. Então, Paulo chega a ponto de dizer que ele lutou com serpentes e escorpiões lá. Então não foi fácil para plantar a igreja em Éfeso. Não foi fácil. Agora, o que é que estamos fazendo com esse legado? O que foi que aquela igreja fez com esse legado? E o que é que nós estamos fazendo com o que recebemos? Porque, né, nós tivemos homens que sofreram muito para desbravar aqui o Brasil. Desbravar o Brasil. Então, o que é que nós estamos fazendo com esse legado? Já que é corrida de revezamento. E nós temos ascendentes, mas parece que não estamos deixando descendentes, né? E eu queria dizer para vocês que, eu não sei quanto a vocês, mas a Igreja Batista da Palavra, ela precisa voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu já fui mais crente. Eu já me encantei mais com Jesus. Eu me lembro que quando começávamos o culto, eram muitas lágrimas. Era muito difícil não ter culto que nós não tivéssemos lágrimas. Né? Hoje chora em comemoração de aniversário. Quando tem, né? Comemoração de aniversário, quando tem aniversário da igreja, do pastor, quando tem. Mas nós não choramos mais como antigamente. Aquela facilidade que tínhamos para chorar. Hoje é por uma comemoração ou de raiva, né? Mas eu queria pensar sobre isso, porque essa igreja custou caro para Paulo. Custou caro. Paulo chega a ponto de dizer, inclusive, que na Ásia ele teve tribulação tão grande que desesperou da própria vida. Ó.
Então, Paulo teve problemas seríssimos lá para plantar o evangelho, plantar uma igreja lá, a pregação do evangelho. Tivemos vários incidentes ali em Éfeso que marcaram o início dessa igreja. O que é que eles fizeram depois? A igreja simplesmente se afasta da sua essência. E aí, a gente até canta, né? Quero voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, mas diz que crente não conta mentira, canta mentira. E aí, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor David Wilkerson, em uma das suas últimas prédicas, ele pregou o seguinte: um chamado para a angústia. Ele disse: não é hora de fazer festa, dizia ele, é hora de nos angustiarmos. Então, me parece que essa igreja tem celebrado, tem cantado muito, que eu nunca vi uma geração que canta tanto como essa. E cantar não é ruim, não. Mas será que o momento é para cantar ou é para chorar? Pessoal, uma observação. Fala-se tanto na questão do... abandonou o primeiro amor, deixou o primeiro amor, né? Quanto tempo levou aquela igreja para chegar a esse ponto? A gente pode pensar, deve ter sido aí um século. Que nada! A Paulo funda a igreja ali, ele chega em Éfeso por volta de 54, 55, anos 54, 55. João escreve Apocalipse ali no início do ano 90. Então foi menos de 40 anos. Exatamente. Menos de 40 anos. E aí, olhando aqui esse cartaz do aniversário de 120 anos da Igreja Batista de Conquista, a primeira Igreja Batista de Conquista, liderada pelo pastor... Esqueci o nome dele, conheci ele, esqueci, conversei com ele. Mas a grande beleza não é chegar a 125 anos, que já é uma façanha, mas é manter a essência. Esse é o desafio. Se esta igreja não mantém a essência, então se perderam valores ao longo da caminhada, não é? E o desafio é manter o discurso. E aí Rosivaldo de Araújo diz que hoje nós precisamos de coragem para mudar o que precisa ser mudado e conservar o que precisa ser conservado. Será que estamos conseguindo isso? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Muito bem, um outro detalhe sobre a cidade de Éfeso, pastor Manuel, é que me parece que era uma cidade bastante idólatra, né? Isso. Acho que você está falando do pastor Vitor, né? Pastor Vitor. O pastor presidente, né? Da primeira igreja batista. Sucedido que foi precedido pelo pastor Infante. José Infante. Isso, exato, pastor Vitor. Isso era uma cidade bastante idólatra, porque um dos destaques, né, culturais, religiosos da cidade era ter o templo de Diana, ou Artemis, né, também como era conhecida, a deusa da mitologia greco-romana, né? E está até no texto de Atos, né, fala que a imagem da deusa teria caído do céu e essa imagem estaria lá no templo em Éfeso, né? Então era uma cidade ligada ao culto a Diana, né? A Diana ou Artemis. Então era uma cidade bastante idólatra nesse sentido, né? E Paulo chega ali, havia uma comunidade judaica, havia uma sinagoga, naquela estratégia de Paulo de começar o trabalho de evangelização justamente falando nas sinagogas, não é? Ele começa ali, mas depois sente a resistência dos judeus e ele vai para a escola de Tirano, não é? Então aquela cidade tinha essa característica, era a cidade, não é, que detinha o centro do culto a Deus Artemis, não é? Então era muito forte, tanto que a resistência a Paulo e aos primeiros cristãos foi pelo fato de que muita gente estava se convertendo e abandonando o culto, e a pregação era contrária a essa idolatria à deusa Artemis. E uma das revoltas relatadas lá em Atos foi justamente essa daí, né? A turma que ganhava, aquela história de religião misturado com dinheiro não é nova, né? Simonia. E isso é antiga. Tinha gente lá em Éfeso que ganhava a vida fazendo imagens da deusa. Então dependia daquele culto. Se as pessoas não cultuassem mais,
eles iriam entrar em falência, né? Então há uma revolta contra Paulo e os cristãos por conta disso, né? Então a cidade de Éfeso tinha essa característica, era um centro de adoração à deusa da mitologia greco-romana, Artemis ou Diana. Muito bem, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta discutindo essa questão, continuando aqui, porque tem outras nuances aqui para a gente alcançar, e já é rapidinho. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. A Semana do Consumidor na Cortina e Cia está com tudo. Tem promoção o ano inteiro. De 8 a 15 de março, você vai comprar peças selecionadas com até 50% de desconto. Tem colcha infantil a partir de R$ 49,98. Saia box a partir de R$ 69,99. Tapetes multiuso a partir de R$ 9,90. Travesseiros por R$ 29,90. E muito mais. Não perca tempo. A promoção vai ser até o dia 15 de março. Mas a maioria dos produtos são peças únicas. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @CortinaECiaVDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. A Páscoa é recheada de ofertas, com variedades para você fazer muita economia. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 quilo, 4,98. Salsicha para hot dog Mauricéia, quilo, 7,28. Feijão carioca Dona Mira, 1 quilo, 3,98. Válidas até 16 de março. Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para a sua família no Mineirão e Brasil Atacarejo. Estamos apresentando Debate Melodia. Volta 11 horas e 35 minutos. Hoje o debate sobre a cidade de Éfeso, a importância da cidade, enfim, a história. É muito legal essa análise aqui. Agora, antes disso, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque hoje, pastores, é o meu aniversário de fé. Parabéns. 13 de março de 1993 foi exatamente o dia em que eu criei em Jesus. Naquele dia eu fui alcançado pelo Espírito Santo em Cristo, né? E glória a Deus por isso. E se não lembra? Quando não lembra, é porque talvez não tenha acontecido. Pois é. Se não tem, existe. Mas, enfim, nesses 32 anos, né, de fé, eu estava conversando outro dia, pastor Ventura, com um colega pastor. Assim, o que eu tenho visto nesse tempo é assim: Deus ele acaba, quando uma geração não quer realizar
os trabalhos, o intento do Senhor, a vontade do Senhor, a obra, a missão, Deus acaba levantando outros. Impressionante isso. É impressionante. Né? E assim, você percebe que o protagonismo ele passa por Jerusalém, se estende ali à Europa, e hoje você vê que o protagonismo da missão do Evangelho já não se encontra mais nessas regiões. Deus levantou outras pessoas em várias partes do mundo para realizar a sua obra, mas de fato a obra não para, a obra do Senhor ela não para, né? Então um lugar muitas vezes que foi exemplo da missão, do trabalho do Senhor, do Evangelho, de repente ele passa a não ser mais nada, não ser mais exemplo, ele passa a ser até inclusive um campo missionário a ser alcançado, né, pastor Ventura? Você falando aí, eu lembro de um certo programa aqui, um certo debate, e está aqui o pastor Davi Amancio, ele falava sobre a preocupação da próxima geração que viria, né? Não esqueço nunca. E isso tem me causado também uma preocupação, apesar que, como você falou com muita propriedade, Deus, a obra dele não para. Vai uma geração, vem outra, e vai ter sempre levantando homens e mulheres de Deus para estar fazendo a obra dele. E o que eu temo é que o Brasil vire esse campo missionário, que precisa ser pregado um evangelho como era pregado na África, como era pregado na Europa. Né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, e eu sinto falta do evangelho ser pregado. A gente vê nas redes sociais, a gente vê em muitos lugares sendo pregado. É um tempo de muitas invenções, né? Isso, pastor? E a gente não precisa disso. As pessoas têm que entender que Cristo é a nossa suficiência, né? Ele é suficiente. E a gente tem visto vários artifícios que não são evangelho. É tudo menos evangelho. Evangelho é boas novas do reino de Deus. E a gente vê hoje, é motivo de preocupação. Mas eu louvo a Deus que, em meio a toda essa inovações e artifícios que não são evangelho, bato na tecla que várias vezes não são evangelho, ainda há, em meio a tudo isso, os remanescentes, igrejas sérias que pregam o evangelho, e às vezes as pessoas não estão vendo isso. Estava falando aqui da dificuldade que é em alguns lugares, né? No nosso país mesmo tem algumas cidades que vivem de uma idolatria tremenda, e é difícil se implantar uma igreja num lugar desse, porque as pessoas, eles esqueceram que maior que a bênção é o abençoador. Né? A gente está aqui, eu costumo dizer lá na igreja que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nesse lugar, somos forasteiros nesse lugar. E há um lugar que nos aguarda, e a gente está aqui como se fosse um momento de preparação para esse lugar. Mas o que é que eu tenho feito? Eu tenho cumprido os mandamentos do Senhor? Eu tenho olhado os preceitos, eu tenho olhado o que a Bíblia ensina, o que as cartas nos ensinam a fazer, as orientações de Deus para nossas vidas. Está difícil. Eu fico sem palavras nessa preocupação, dessa fé publicada hoje. Não se faz mais o evangelho como deveria ser, é muito mais mídia, é mais mostrando, essa mão faz, essa aqui tem que ver, e a gente está vendo isso. Né? Evangelho de verdade está faltando. Muito bem, eu até entendo o pastor Ventura quando ele diz eu sinto falta do evangelho, e de fato é. Às vezes você sai do púlpito, você termina uma mensagem e às vezes você vê as pessoas encantadas ali com a mensagem, mas não é simplesmente porque você abriu a Bíblia e deixou o texto falar uma coisa que já é rara hoje, pastor Davi Amancio. Já é difícil de você encontrar um pregador que abra o texto bíblico e deixa o texto falar e pregue a boa palavra de Deus pura, sem invenções, né? E aí a gente tem essa coisa, né? Essa questão das invenções, às vezes a pessoa inventa, mas às vezes você precisa assim voltar, eu preciso voltar ao famoso feijão com arroz, aquela base, sabe? Aquela coisa da base, né? Aquela coisa descomplicada, sem invenções, né? Ao texto bíblico. Eu queria, pastor Davi, somado a isso, colocar aqui o texto de Apocalipse, porque é um texto assim muito interessante para a gente analisar, porque ele começa elogiando ao anjo da igreja que está em Éfeso, né?
mas depois ele faz uma ponderação, o próprio Jesus, e diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes os mentirosos. E sofrestes e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aqui ele faz um pedido. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa esse texto, hein, pastor? O que era para a gente aprender com os erros deles, né? Mas a gente não está aprendendo. Não conseguimos nem pôr à prova, nem as qualidades deles. A gente está conseguindo, porque a gente não põe à prova os hereges. O que responde hoje pelo trânsito religioso intenso em conquista, crente migrando de uma igreja para outra, são ofensas pessoais. Lá na igreja do primeiro século era heresia, que era grave. Para nós, não. O que é grave são ofensas pessoais. Eu tenho batido nessa tecla, insistido que os motivos pelos quais se sai de uma igreja para outra estão bem equivocados. E aí cabe uma pergunta: por que sofreram eles e por que sofremos nós? Nosso sofrimento é de outra ordem. A outra coisa é que lembrar de onde cair também não está sendo fácil, porque o rapaz lá sabia onde o ferro do machado caiu. Foi aqui. Mas às vezes a gente não sabe onde perder o ferro do machado. Aí fica difícil. Não é? Fica difícil. Lembra-te de onde caíste. Então, esse marco temporal é interessante, porque é ali que está o ponto do retorno. O ponto de partida para o retorno está nesse local aí, onde caiu. Entendeu? Aí a gente quer agora olhar para essa epístola, ou para essa carta aí à igreja em Éfeso e não aprender com elas, no mínimo, repetir os mesmos erros por falta de memória histórica. A gente não tem memória, né? Quando você não tem memória, aí fica difícil. Fica difícil, porque você corre o risco de repetir os mesmos erros por falta de memória. E aí eu penso que voltar ao primeiro... Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, para deixar não é difícil não, viu? Manter, o desafio é manter. No casamento, o primeiro amor. Na vida com Deus, o primeiro amor. Agora, para abandonar o primeiro amor, não é. São doses gradativas, doses homeopáticas. O diabo ele não faz nada da noite para o dia, né? Do nada fulano mudou e agora tá... Eu conheço gente que era ação e agora tá doido, né? Perdeu o juízo. Então, inclusive, o grande desafio quando você entra na universidade é abrir a cabeça sem perder o juízo. Teve gente que abriu a cabeça, mas perdeu o juízo, né? Tá duvidando daquilo que acreditava. Fora as inovações, que não são poucas. Muitas inovações. Muitas. E aí, conforme o pastor Gileus falou no enunciado, e eu achei muito interessante, é que, rapaz, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Entre um remédio velho que cura e um novo que mata, é melhor ficar com o velho. Aliás, isso foi dito por um pregador na jornada teológica lá na Igreja Batista Boas Novas. Entre um remédio velho que cura e um novo que mata, eu prefiro o velho. Mas a gente fica querendo inovar. Tem gente achando que descobriu a pólvora. Oh, meu pai do céu, inventando moda. E o tempo não perdoa, viu? O tempo não perdoa, leva. Você quer saber se algo é de Deus ou não? É o tempo. O tempo vai autenticar. Agora, não basta somente sobreviver ao tempo, mas é como se sobrevive, porque essa igreja estava funcionando. A igreja em Éfeso estava funcionando, só que não era mais a mesma. Então, nosso desafio é voltar à essência, entendeu? Até porque já tem gente dizendo que essa igreja evangélica brasileira é um campo missionário.
é um povo a ser alcançado. Já tem gente falando isso. Inclusive, pastor Abraão, que esteve aqui essa semana no debate, ele disse que pregou uma mensagem, arrependimento para os arrependidos. Pregou essa mensagem. E eu quero até dizer que, nesse caso, eu tenho tentado me apresentar como o principal dos pecadores, não como o principal dos santos. Como Paulo se apresentou para Éfeso como o menor dos santos e para Corinto como o principal dos pecadores, né? Então, eu confesso para vocês que, na verdade, quando eu tenho falado de pecado, eu tenho procurado falar na primeira pessoa. Não na segunda, na terceira. Não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar nisso aqui. Então, parece que a nossa oração deveria ser como Jeremias: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Né? Que Deus nos ajude. O texto de Apocalipse aqui em relação a Éfeso, pastor Manuel, é até um texto que meio que assusta, porque o texto diz que a igreja tem boas obras até. Inclusive, o próprio Jesus faz assim alguns elogios aqui. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Mas eu tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. Então, assim, é possível que se tenha boas obras, mas que se abandone o primeiro amor, pastor Manuel? Sim. É possível até uma igreja estar funcionando e Jesus nem estar dentro dela, como a igreja de... Agora fugiu, acho que é a última. Laodiceia. A igreja estava funcionando, estava cheia, tinha gente muito rica, né? Mas Jesus dizia que batia na porta dela para ver se alguém abria e deixava ele entrar. Então Jesus estava fora da igreja. E o que me assusta não é só esse fato, não é? Porque as cartas ali do Apocalipse nos mostram realidades bem complicadas, como essa de Éfeso, né? Está ali realizando boas obras, sofrendo por causa do evangelho, né? Mas ao mesmo tempo tinha caído. E Jesus diz: olha, vocês precisam ver onde foi que vocês caíram e voltar ao primeiro amor. A questão também que me impressiona muito nessas cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, é a forma como Jesus termina a maioria delas. Acho que é a exceção de uma só que Jesus só faz elogios, mas as outras 6, ele sempre vai dizer: olha, se você, nesse espírito da carta à igreja de Éfeso, se vocês não se arrependerem, eu vou remover o lugar de vocês. Né? Aí a gente fica se apegando àquele texto que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está falando ali da igreja universal, né? Histórica, do projeto de igreja. Jesus não está falando de igrejas locais. Igrejas locais fecham. E Jesus está dizendo aí aos Efésios: se vocês não se arrependerem, eu mesmo removerei vocês. Igrejas locais fecham, viram bar, viram mercados, tudo. Aí você pensa: mas por quê? Aí veja e se questione: onde hoje está a igreja de Éfeso? Sumiu, não existe mais. Assim, a advertência aqui, pastor, inclusive como um ingrediente aí, é que caso não houvesse arrependimento, ele falou que em breve viria e removeria o castiçal, a luz, o brilho. Exatamente. Né? Então, o próprio Jesus está dizendo: eu vou fechar essa igreja. Agora, convenhamos, tem templo que fechado era melhor. Uhum. Porque aberto está prestando um desserviço. Isso. Né? Então, o texto de Apocalipse, ele é de uma clareza desconcertante. A igreja é de Jesus, ele abre e fecha no momento que ele quiser. Né? Então, a gente dizer: não, nós somos aqui de Jesus Cristo, vá, se desvie da verdade, né? Abandone o primeiro amor, como está dizendo aí o texto à igreja de Éfeso, veja o que é que vai acontecer. Né? Então, nós precisamos ter essa humildade de constantemente ficarmos nos perguntando: nós estamos no caminho certo como igreja? Nós estamos no caminho certo? Igrejas que antes evangelizavam o mundo, hoje estão precisando ser evangelizadas.
ser alcançadas, né? Novamente pelo Evangelho. O que foi que aconteceu? Jesus abandonou, largou de mão essas igrejas? Não, foram essas igrejas que largaram de mão a Jesus. Né? Então, desde o princípio, Jesus está dizendo, olha, se vocês não estão indo de acordo com aquilo que eu designo, breve eu volto e vou afastar vocês. É simplesmente isso. Uma igreja sem Jesus vai ser um clube social, vai ser um momento ali de reunião, 2, 3 vezes na semana, de pessoas que se gostam, de pessoas que têm amizade entre si, mas vai deixar de ser igreja. Né? Vai deixar de ser igreja. Muito bem, 11 horas e 52 minutos. O debate hoje sobre a cidade de Éfeso, né? Enfim, as nuances de todo esse tema. Queria falar sobre esse texto de Apocalipse, pastor Ventura. Eu só queria fazer uma colocação aqui na fala dos pastores aí, concordando plenamente, e vendo que a questão comercial nos dias de hoje, não tenho conhecimento pleno disso aí, mas talvez o pastor Davi, talvez o pastor Manuel, isso não influenciou muito para que a igreja de Éfeso também passasse por essa frieza, por essa falta de primeiro amor. É o que a gente tem visto hoje, não? Em relação às igrejas hoje, a grande parte da igreja, ela vive como uma empresa, um comércio. O que você acha, pastor? Olha, na verdade você tem hoje muitos gerentes de igreja e muitas empresas que levam o nome de igreja. Não são poucas não, empresa que leva o nome de igreja. E aí você tem aquele profissional do púlpito, né, que capitaliza a fé, porque fé dá dinheiro, e esse é um problema. Agora, o problema todo é que aquelas pessoas que ainda perseguem o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, que ainda são teimosas hoje, né? Insistem em manter a escola bíblica dominical, como nós lá, que podemos fazer com 2 ou 3 pessoas, mas nós fazemos. Mas às vezes entre nós não nos unimos. Num tempo tão difícil, era para a gente se unir mais. Eu me lembro que eu convidei o pastor José Infante, ele disse que me ouvia no rádio, gostava muito de me ouvir, gosto muito das coisas que ele fala. Eu falei, então aproveitando, vamos pregar lá na igreja? Ele falou, não posso. Nós temos pontos de vistas, pontos divergentes, a convenção é diferente e tal. Eu falei, mas eu não entendo, gente. Não existe avivamento sem unidade. Não existe. Que tipo de igreja é essa que não se une? Que não se une. E principalmente e sobretudo num tempo como esse, tão crítico. Os dias que Paulo profetizou, tempos trabalhosos, aí agora a gente se separa. Se dividir enfraquece a lógica, mas a gente não consegue por causa da nossa, nos pontos de vista divergentes que nós temos. Ao invés de pensar naquilo que nos une, que é maior do que aquilo que quer nos separar. Porque no casamento, eu estava falando até para um determinado pastor também sobre isso, você discorda da sua esposa? Eventualmente sim. E por que você não separa dela? Quer dizer, eu não entendo por que a gente não tem a uniformidade doutrinária e por isso a gente quer separar. Pelo amor de Deus, se Paulo tivesse aí hoje, ele dizia, não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa arrogância. E essa arrogância custa caro, porque depois a pessoa tem que perceber que nós somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos farinha do mesmo saco. Foi isso que Jesus mostrou quando ele disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Nisto não vos louvo, pensando que é farinha de um saco diferente. Porque o único que era não se achou. Jesus. Nesse quesito é importante colocar uma diferença aí, que há grupos religiosos que se separam por entender que você está ali ligado à fé, mas você não é tão cristão assim. Então eles preferem separar de você. E há outros que entendem que não, só eles são cristãos autênticos e eles devem caminhar em suas diretrizes
E quem não tiver em seus ambientes, no mesmo ambiente deles, não é um cristão autêntico. Só é cristão autêntico se estiver ali. Então, são questões que têm um pouco de diferença. Há aqueles que acreditam que você é um cristão, mas você não é tão certo assim, então é melhor que eu não ande com você. E há aqueles que acreditam que não. Você basicamente fala que é cristão, mas não é cristão por causa da sua doutrina. Então, os cristãos mesmo somos nós e que andamos aqui. E quem não tiver aqui na nossa congregação não vai para o céu. Tem gente que pensa assim. O mesmo exclusivismo dos judeus. O mesmo. Por isso que Vamos lá. 12 homens diferentes, com atitudes diferentes, né, que eram 12 homens, fizeram o alvoroço que fizeram até chegar até nós. E nós temos hoje o quê? 70 milhões de crentes no Brasil que dizem que são evangélicos, que não faz cócega nesse sistema que está aí, e o Brasil está vendo o que está vendo. Porque se nós tivéssemos 70 milhões de crentes de uma igreja unida, nós seríamos uma outra nação. Porque a Bíblia diz, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse exclusivismo era próprio do judeu, viu? Quando Paulo chegou e disse, dos dois povos Deus fez um. Isso caiu como uma bomba lá. Um outro dia eu perguntei assim a um determinado líder, né? Ele falou assim, não, só vai pro céu mesmo quem tiver na nossa congregação, quem não tiver. Então ele acredita assim mesmo. E ele vive assim. Ele trata os outros assim, como não cristãos. Se for de outra congregação. Complicado. Não, ele ainda acha que é normal. Os loucos são os normais, viu? Gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores, mas esse é um outro debate, né? É outro debate. É um outro debate. Quero agradecer aos nossos pastores, quero agradecer a você, ouvinte, também, pela audiência ao nosso programa. Rádio Café está chegando com Léo Pereira. O Debate Melodia fica assim amanhã, sexta-feira, 14 de março. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero. Alguma emissora de rádio se preocupa tanto com você, com a família, com sua vida espiritual, com seu bem-estar? Nossa equipe vive 20